Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 12 de maio. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Conselho Nacional de Justiça, tribunais e universidades se mobilizam para atuar em soluções de conflitos fundiários na Amazônia Legal. Adriana Mesquita. As universidades fornecerão instrumentos técnicos para auxiliar o processo de mediação pelas comissões regionais de soluções fundiárias para lidar com as disputas de alta complexidade na região. Semana Nacional do Registro Civil tem previsão de 230 mil atendimentos. Superior Tribunal de Justiça fixa regras de honorários na desistência de desapropriação. Débora Cruz. A decisão deve ser seguida por tribunais de todo o país. A partir de agora, os honorários advocatícios nesses casos devem seguir os percentuais previstos no Decreto-Lei, que variam entre 0,5% e 5%. E ainda o Supremo Tribunal Federal vai julgar a validade da incidência de imposto de renda na doação em antecipação de herança. Agora são 6h14 e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a incidência de imposto de renda sobre o ganho financeiro na doação a título de adiantamento de herança legítima é constitucional. O tema é objeto do recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual da Corte. No direito civil, o patrimônio do autor da herança é composto de duas partes: a disponível, que pode ser utilizada por ele como preferir, e a legítima, cota reservada obrigatoriamente aos herdeiros. O adiantamento de legítima é a doação em vida de uma fatia deste patrimônio aos descendentes ou cônjuge. Esse valor adiantado deve ser descontado no momento da partilha de bens. A União questiona a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não admitiu a incidência de imposto de renda sobre doações de bens e direitos aos filhos de um homem em adiantamento de legítima. De acordo com a Justiça Federal, os trechos da lei que trata da tributação desse adiantamento criam um novo fato gerador de imposto de renda. No STF, a União argumenta que as normas não prevêem a tributação da doação propriamente dita, mas do acréscimo patrimonial resultante da comparação entre o valor do bem constante na declaração do doador e o atribuído ao bem na transferência, ou seja, apenas sobre ganho de capital. Sustenta ainda que os dispositivos não tratam da base de cálculo ou do fato do gerador do imposto de renda, que exigem lei complementar, mas apenas fixam o momento da incidência sobre o acréscimo patrimonial, ou seja, da data da doação. Na manifestação, o ministro Gilmar Mendes observou que não há jurisprudência pacífica do STF sobre esta matéria. Há precedentes tanto pela inconstitucionalidade da tributação do ganho de capital nas transferências de bens do doador, por acarretar a bitributação em relação ao imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação, quanto no sentido de que, na antecipação de legítima, não há acréscimo patrimonial disponível para incidência do imposto de renda. E o Judiciário se mobiliza para atuar em soluções de conflitos fundiários na Amazônia Legal. As informações você confere agora com a repórter Adriana Mesquita. Os conflitos fundiários historicamente intensos na região amazônica do país levaram o judiciário brasileiro a se mobilizar de forma conjunta e compartilhada para a realização de estudos e diagnósticos com soluções às disputas. A iniciativa faz parte de um acordo entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Universidade Federal do Pará e os 9 tribunais de justiça dos estados abrangidos pela Amazônia Legal. Por meio da parceria, as universidades fornecerão instrumentos técnicos para auxiliar o processo de mediação pelas comissões regionais de soluções fundiárias para lidar com as disputas de alta complexidade na região. A medida está alinhada às diretrizes da Resolução CNJ número 510
10 de 2023. Ela estabelece protocolos sobre ações que envolvam despejos ou reintegração de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis. A resolução determina ainda diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas de conflito pela posse de terras. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. Agora são 6h18. No próximo bloco, fixada a base de cálculo para honorários da desistência de desapropriação. E ainda, a Semana Nacional do Registro Civil deve atender mais de 200 mil pessoas. Nós voltamos já. Radar da Justiça. STJ define percentuais e fixa base de cálculo para honorários na desistência de desapropriação. Os detalhes da decisão com a repórter Débora Cruz. O Superior Tribunal de Justiça definiu uma nova regra para casos em que o poder público desiste de ações de desapropriação ou de criação de servidão administrativa. A decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos, ou seja, deve ser seguida por tribunais de todo o país. A partir de agora, os honorários advocatícios nesses casos devem seguir os percentuais previstos no Decreto-Lei 3.365 de 1941, que variam entre 0,5% e 5% sobre o valor atualizado da causa. Segundo o relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, mesmo quando não há condenação nem valor de indenização, como acontece nas desistências, a regra do decreto continua valendo. Isso porque, apesar de não haver perda de propriedade, a parte contrária teve que arcar com custos processuais. O ministro destacou ainda que, se o valor da causa for muito baixo, o juiz poderá aplicar uma regra mais justa, com base no Código de Processo Civil, para evitar honorários desproporcionais. A decisão corrige entendimentos divergentes em tribunais do país. Um dos casos analisados foi o da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, que desistiu de uma ação para construir uma linha de energia. A Justiça Estadual havia fixado os honorários em 10% do valor da causa, sem considerar o decreto. Agora, esse valor terá que ser reavaliado. Com a nova tese aprovada pelo STJ, todos os processos que estavam parados aguardando essa definição poderão voltar a tramitar. Da agência Rádio Web, Débora Cruz. E começou hoje a terceira edição da Semana Nacional do Registro Civil, com atividades em todo o país. Durante o evento, que acontece até sexta-feira, vão ser intensificadas ações para emissões de RG, CPF, título de eleitor e segundas vias de certidões para realização de registro de nascimento tardio e também para atendimento de migrantes, populações indígenas e quilombolas e também população em situação de vulnerabilidade social. A expectativa é que sejam feitos mais de 230 mil atendimentos nos postos disponibilizados pelos tribunais estaduais e federais durante os 5 dias da ação. Devem ser expedidos mais de 286 mil documentos. O Tribunal de Justiça de Rondônia, por exemplo, vai levar a ação para os 52 municípios do estado. Os tribunais da Bahia e Rio de Janeiro estarão presentes em 55 municípios durante a Semana Nacional. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, estará presente na quinta-feira para acompanhar as atividades em Humaitá, no Amazonas. A agenda inclui um casamento coletivo no Centro Educacional de Tempo Integral e cerimônia de inauguração do novo Fórum de Justiça no município. E uma consulta pública busca ideias para aprimorar o acesso à justiça de pessoas LGBTQIAPN+. Confira agora com a repórter Priscila Mendes. O Conselho Nacional de Justiça abriu edital para a apresentação de propostas de ações e políticas que contribuam para a prevenção, enfrentamento à violência e à discriminação, assim como o fortalecimento à cidadania e à dignidade e o acesso à justiça de pessoas LGBTQIA+. O prazo para o encaminhamento das propostas vai até o dia 6 de junho. Universidades, organizações da sociedade civil e profissionais, defensorias públicas, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como qualquer pessoa ou instituição com interesse à atuação no enfrentamento da homofobia e da transfobia, são convidados a participar da consulta pública.
As sugestões devem estar relacionadas a um dos 3 eixos da política judiciária de atuação do Fórum Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do CNJ. Prevenção e enfrentamento da violência e discriminação LGBT-fóbica, acesso à justiça e promoção de direitos das pessoas LGBTQIA+, ou valorização e respeito à diversidade no âmbito do Poder Judiciário. As propostas vencedoras serão divulgadas no encontro LGBTQIA+, Justiça, que será realizado nos dias 25 e 26 de junho no Conselho Nacional de Justiça. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. São 6 horas e 24 minutos. A seguir, você confere um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é destaque nas cortes brasileiras. Justiça de Santa Catarina realiza o webinário do Prêmio CNJ de Qualidade com foco em gestão participativa. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina promoveu o webinário Prêmio CNJ de Qualidade 2025. A iniciativa integra o conjunto de ações de gestão participativa previstas pelo Conselho Nacional de Justiça. O evento teve como foco principal o alinhamento estratégico em torno das metas nacionais do Poder Judiciário, com ênfase nos critérios de avaliação do Prêmio CNJ de Qualidade. Oficina sobre inovação transforma a visão de magistrados e servidores do Judiciário do Mato Grosso. Destaque de Cid Marcos. Uma nova forma de pensar e fazer inovação no Judiciário começou a se consolidar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A oficina Let's Gov, capacitação em gestão e operação de laboratórios de inovação. A atividade fortaleceu o papel do Laboratório de Inovação do TJMT como um espaço de experimentação institucional e fomentou a criação de soluções concretas a partir de ferramentas colaborativas. Tribunal de Justiça do Piauí lança sinal contra o assédio. Destaque de Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça do Piauí lançou um sinal contra o assédio no âmbito do Poder Judiciário do Estado, como parte da campanha Assédio Não Tem Desculpa e criado em parceria com alunos surdos do Instituto Federal do Piauí, o sinal visual desenvolvido a partir da letra A do alfabeto da língua brasileira de sinais é mais uma estratégia para o enfrentamento ao assédio. Agora são 6 horas e 27 minutos e o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.